começando e eu estou de visual novo novamente, né? Porque eu adoro mudar. Na verdade, eu tive um probleminha com o meu mega, o meu cabelo começou a cair. Cuidado, você que tem mega, hein? Faça as manutenções corretas e procure sempre um especialista para avaliar como que tá a raiz do seu cabelo, para não correr o risco depois de você ficar careca. Para não correr o risco de ficar careca, resolvi voltar para os meus cabelos normal mesmo. Mas o assunto de hoje não é sobre mega, não é sobre o cabelo. O assunto de hoje é um assunto muito sério e que acontece muitas vezes em muitos casos, né? Todo mundo casa, não é verdade? Ou quer casar. Mas, em alguns casos, acontece a separação. E quando isso acontece, o que fazer? Nós estamos aqui recebendo a doutora Stephanie Azevedo, ela que é do escritório Advogo para Elas, que já está em mais de 20 cidades brasileiras. Obrigada, viu, doutora Stephanie? Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, falando de um assunto sempre tão importante, muito né? Muito importante. Ninguém casa para separar, né, doutora? Ninguém casa para separar. É sempre bom a gente deixar claro isso. Mas, infelizmente, acontece. E se acontecer, é bom que a gente faça de forma que os dois tenham seus direitos resguardados, né? Isso, e hoje nós vamos conversar o programa todo sobre esse assunto, separação, pensão, né? Sim. E antigamente a gente escutava muito assim da mulher, né? Não saia de casa, senão ele vai te dar abandono de lar. Exatamente, o pessoal ainda tem um mito muito grande em relação a esse instituto do abandono de lar. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque, gente, existe abandono de lar, mas não é da forma que todo mundo acha que é. O abandono de lar é aqueles casos, sabe, assim, fui comprar cigarro e nunca mais voltei. Sim. São os casos que a pessoa, de fato, desaparece, sem dar explicação alguma. Ou você pode, não necessariamente que a pessoa assuma, mas, por exemplo, foi embora, sem dar satisfação. E mesmo assim, não é algo tão rápido. Depois de um ano que esse companheiro, né, ou essa companheira, esse cônjuge, pode pedir o abandono de lar. Então, pede-se judicialmente. Então, entra com uma ação de abandono de lar e depois de um ano começa a contar o prazo para essa pessoa de fato perder os direitos. Então, tô sofrendo ameaça, ou então não quero mais ficar junto com aquela pessoa, a gente tá brigando muito, não tem problema nenhum você pegar suas coisas e ir embora. Todos os seus direitos continuarão assegurados, você não vai perder direito algum. Isso é muito importante, porque a gente escuta muito das mulheres, principalmente aquelas que, né, nós já fizemos um programa falando disso, né, de um relacionamento abusivo. Exato. E que se recusa a sair porque fala, eu não posso sair porque se eu sair eu vou perder tudo. Exatamente, então pode, gente, não tem problema nenhum sair da casa. Qual a dica que eu daria, né? Resolvi sair da casa. Tem todas aquelas questões, metade da casa é para cada um mesmo, desde que tenha sido dentro da constância daquela união, né? Eu vou dizer até união, não é nem só casamento, porque hoje a união estável, ela tem um reconhecimento e não é hierarquizado isso, ou seja, não quer dizer que o casamento vale mais e a união tem menos direito, é praticamente equiparado esses direitos. Só é mais formal a questão do casamento, mas a união estável você continua tendo direito à metade dos bens, à metade do dinheiro se tiver aplicações. E daí então o que eu diria? Vou sair de casa, fotografa tudo que tem em casa da forma que está. Por quê? Porque digamos que você saia da casa, a pessoa que ficou vai continuar tendo acesso a todos aqueles bens, começa a dilapidar o patrimônio. Então, por exemplo, às vezes já vi casos em que a pessoa tem móveis planejados no apartamento inteiro e ela saiu de casa com os filhos e o cara, quando a gente foi de fato vender o apartamento, né, porque tinha um prazo específico, ele tinha tirado todos os móveis planejados. E isso era uma das coisas que mais valorizava o apartamento. Então, perdeu um valor muito grande. Então, por isso é importante a questão da foto, porque caso a pessoa dilapide, você vai ter aquela foto para provar como era anteriormente. Super legal isso, uma informação muito bacana. Outra coisa que você acabou de me falar é que essa questão da união estável, né? Muita gente fica com medo de se separar e fala, como eu vou provar
que eu moro com ele, ou que eu tive um relacionamento por X anos, que nós construímos tudo isso juntos, porque, por exemplo, um apartamento ou um carro, alguma coisa, os bens estão no nome dele, por exemplo. É possível, doutora? É possível, sim. Hoje em dia, as redes sociais facilitam bastante, né? Então, por exemplo, até mesmo fotos de redes sociais, comprovando que existe um relacionamento desde X tempo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa é casada há 1 ano, mas ela já vivia em união estável há 10. Sim. Então, se você tiver fotos, não necessariamente na rede social, mas tiver fotos mesmo, provando essa união, testemunhas também são válidas. Então, as pessoas, quando tem uma discussão se há ou não união estável, você pode arrolar até 3 testemunhas para que comprove que você realmente tenha uma convivência, e até mesmo vizinhos, né? Tipo, os vizinhos podem ser arrolados, tipo, não, eu realmente morava com ele aqui. Então, é bem aceito e é muito tranquilo para ter essa prova. Hoje é muito bem aceito. É feito um processo para reconhecer a união e dissolver? Exatamente, é um processo único porque existe 2 formas de união estável, né? Aquela união estável que tem, de fato, a documentação, onde vai lá no cartório e reconhece a união estável, aí vai ter a data tudo certinho. Ou então, às vezes, é aquela união que, vamos morar junto. Beleza, mas aí, no momento que vai se separar, nesse processo, reconhece e dissolve a união no mesmo ato. E no mesmo ato consegue também tratar de questões de pensão, de guarda? Sim, no mesmo é possível, tá, gente? Tem essa possibilidade, depende da forma do que o profissional, que o advogado do caso trabalha. Eu, particularmente, todo mundo da minha equipe, por celeridade processual, salvo no Rio de Janeiro, que não tem sido aceito fazer junto. Mas nos outros estados a gente está conseguindo fazer tudo junto. Eu acho que economiza muito trabalho, né? Em vez de você ter que entrar com 2 ou 3 processos, você entra com um só. Sai mais barato para a parte, que só vai pagar um processo para você. E você resolve tudo de uma vez. Mesmo que, porque daí o que acaba... por que no Rio de Janeiro, qual que é a justificativa que o TJ do Rio de Janeiro dá? Que, por exemplo, pode ter uma briga relacionada aos bens e daí você vai atrasar a guarda e a visita, não tem problema. Aqui no estado de São Paulo, que é muito normal a gente pedir tudo junto, muitas vezes na audiência de conciliação a gente resolve guarda, visita e pensão e continua discutindo a parte da partilha. Então vai transitar em julgado essas partes que foi resolvido e continua o que não foi resolvido. Então isso não vai atrasar em nada. Eu particularmente acho a forma mais simples. Mais simples, também acharia. E tem a questão emocional também, né? Exatamente. Se não, por exemplo, digamos que a gente entre com 2 processos, aí vão ser 2 audiências de conciliações, aí vão ser 2 discussões, 2 momentos de especificar provas. Exato. Multiplica por 2 tudo que vai acontecer. Porque para o cliente, estar junto ali no fórum, na audiência, é muito constrangedor, né? Sempre, né? É muito constrangedor. A gente tenta ao máximo abrandar esse momento para o cliente, né? Infelizmente, a gente ainda tem colegas que não têm essa visão compositiva, né? Tem aquela visão mais combativa, e daí o que acontece? Às vezes o próprio advogado da parte contrária entra naquela lide e daí fica provocando a outra parte. Então, é um momento de muita tensão. Então, se a gente multiplicar por 2, piora, né? Doutora, uma outra dúvida também que a gente tem muito, né? As pessoas falam, eu fui traída, porque ele já não me procura mais, ou sei lá, enfim, várias situações. Existe essa motivação na separação, nos divórcios? Não existe. Desde 2010, com a nova lei do divórcio, até então, realmente, quem tinha culpa, quem tinha responsabilidade, acabava perdendo os direitos. A gente vê isso muito nas novelas, né? Perdeu tudo, perdeu a guarda dos filhos, perdeu isso. Não, hoje em dia não precisa ter a motivação. Então, independente se ele traiu ou não traiu, se ela teve um caso extraconjugal ou não, ou digamos, ela não lavava louça, porque às vezes a gente tem reclamações, trazem reclamações pra gente. Então, isso independe, isso não vai mudar em nada, tá? Um adendo que eu ia fazer é essa questão da traição. Se for uma traição de forma completamente vexatória,
a gente ainda consegue pedir os danos morais. Não tem nada a ver com a questão da motivação do divórcio, a gente não precisa motivar aquele divórcio, mas a gente pode usar os próprios autos para pedir os danos morais por aquela exposição. Então, não é nem pela traição em si. Eu tô com um caso bem particular, com umas peculiaridades, porque houve a traição, ok, infelizmente tem isso em muitos casos. Só que no caso dela, ele simplesmente tornou público a traição colocando no status do WhatsApp a foto com a nova mulher. Ele saiu para trabalhar e quando foi à tarde, ela começou a receber uma enxurrada de mensagens de todo mundo assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ela nem sabia. Ela nem sabia, ele tava com a foto da nova mulher. Então, nesse caso, provavelmente ele não teve coragem de ter a conversa com ela, alguma coisa assim, mas ele expôs ela, não só para os amigos, mas para a família. Então, a gente tá tendo uma discussão. Sim. E nesse caso específico, eu estou pedindo danos morais. Então, se tiver como provar que teve uma situação vexatória, a gente consegue sim pedir esses danos morais. Nossa, nunca imaginei danos morais nessa questão vexatória. Mas é algo que é muito específico mesmo. Então, no trabalho também pode ter essa situação, né? Não é especificamente do divórcio. Exatamente. Poderia ser namorados ali, mas isso foi constrangedor. Mas é isso, gente. Tem que ter como provar. Então, no caso dela, a gente teve todos os prints, as pessoas entrando em contato. Né? E ela conversando com ele ao longo desse dia, tava tudo normal. Então, realmente não foi algo assim, a gente já tava brigado, ele já tava dormindo fora. Foi algo que ela realmente foi pega de surpresa. Então, a gente tem que conseguir contextualizar tudo isso. Não adianta eu simplesmente, eu fui traída e viram ele com outra pessoa. Você tem que provar que, de fato, houve uma situação muito... Não pode ser o achismo. Né? Não pode ser o achismo. Tem que ser prova. Gente, este programa está quente, quente, quente. Olha que nós estamos só começando, são muitas dúvidas. Nós fizemos um levantamento das principais dúvidas através do Instagram. Inclusive, siga, viu? No Instagram da Fink TV, do Advogo para Elas e Aurora Carvalho, tá bom? Para vocês sempre estarem por dentro aí das informações. Nós já voltamos, viu? Fique aí, não saia daí. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Stephanie Azevedo, ela que é do escritório Advogo para Elas, presente em mais de 20 cidades já no Brasil. Já é muita luta isso, hein, doutora? Já, estamos construindo aos poucos. E eu vi no seu Instagram que você está recrutando profissionais em outros estados. Estamos, principalmente no Centro-Oeste, Nordeste e Norte, onde a gente está com déficit e muita procura. Com certeza. Gente, olha, eu estou realmente encantada com o trabalho da doutora Stephanie. E nós estamos falando de divórcio, de pensão, e agora nós vamos falar de guarda. É um assunto muito polêmico, né? Muito polêmico, tem muitas dúvidas. Sim, principalmente quando o relacionamento ele acaba, doutora, com algo muito emocional, né? Então, do tipo, ele me traiu, ele tá morando com outra mulher, eu não quero que os meus filhos vão para visita, por exemplo, né? Exatamente. Ou quer colocar ordens do que é pro pai fazer ou do que é pra mãe fazer. Olha, quando ele for na sua casa, tal pessoa não pode estar lá, ou então você não pode dar sorvete, alguma coisa nesse sentido. E não existe isso, Não né? existe. É importante a gente deixar bem claro que ainda tem uma confusão muito grande. Eu acho que é justamente por essa questão emocional, principalmente no início ali, eu acho que os primeiros 2 anos que eles terminaram o relacionamento, é a questão que guarda não pode confundir com parentalidade. Certo. Parentalidade continua tendo até... Vai ser pai, eterna, vai ser mãe vai até ser, o fim. Exato, vai ser pai, vai ser mãe até o fim, salvo nos casos de abuso sexual. Quando existe o caso de abuso sexual comprovado, ou o pai ou a mãe, quem foi o abusador, ele perde o poder parental, a gente consegue até tirar da certidão de nascimento. Fora isso, continua tendo a parentalidade. A guarda, então, não significa que as pessoas pensam, eu quero a guarda unilateral porque daí eu não vou deixar o pai viajar com a criança, ou então não vou deixar o pai pegar a criança quando tiver com a amante, às vezes que era amante, virou atual, alguma coisa nesse sentido. Gente, não é possível isso. Primeiro, eu acho que é importante a gente
colocar na nossa cabeça que por mais que a relação homem e mulher não deu certo, a relação pai e mãe, ela tem que continuar de uma forma amistosa pelo bem daquela criança. Sim, precisa ser saudável, né? Precisa ser saudável. Aquela criança precisa do pai e precisa da mãe. Ela precisa da presença materna e da presença paterna. E para isso, não pode ter essas confusões. Nos momentos que tiver com o pai, parte do princípio que o pai tem a mesma responsabilidade que a mãe. Então, nos dias de convívio, é legal a gente também já começar a fazer essa mudança em questão de palavras, que pai não é visita. Então, a gente começar a mudar isso de falar dia de visita. Verdade. Dia de convívio. Assim como mãe não é babá, pai não é visita. É verdade. Então, é dia de convívio. No dia de convívio, a responsabilidade é dele. Se dê o presente de você... Hoje é o meu dia de descansar, de ver um filme na Netflix, de sair com as amigas, enfim. E não ficar preocupada. Não ficar preocupada, porque você deu um pai pro seu filho e ele também tem a responsabilidade. E às vezes ele não assume a responsabilidade porque a gente tá ali cercando, impedindo com que ele assuma. Ele vai dar um jeito de resolver aquilo. Então, você não tem esse poder de ficar controlando o que tá acontecendo lá. Um detalhinho aqui que as mães sempre elas ficam muito bravas quando eu falo isso, mas é o que o nosso ordenamento jurídico traz. O pai não é obrigado a atender ligação no dia de convívio dele, gente. Então, essa questão tem muitas que me ligam desesperadas, mais ainda em festas de final de ano. Então, porque normalmente tem aquela divisão, Natal com um, Réveillon com outro, e daí o pai simplesmente bloqueou ela na rede social, bloqueou ela no WhatsApp, não tá atendendo ligação. Ok. Entendeu? Então não tem. Por quê? Porque é o dia dele de convívio. Você não tem obrigatoriedade de manter esse contato nos dias de convívio, tá? Justamente para que cada um exerça a sua maternidade e a sua paternidade. Sim. Doutora, antes a gente escutava muito assim: eu não quero compartilhar a guarda com ele porque eu não quero que meu filho fique X tempo na casa do ex, com a nova família e tudo mais. Existe uma confusão ainda sobre esse termo de guarda compartilhada? Existe uma confusão muito grande. Eu vou ter que contar um pouquinho a história da guarda compartilhada pra gente entender como que ela é o que ela é hoje. Certo. Em 2015 passou a ser obrigatória a guarda compartilhada. Ok, foi a melhor das intenções. Aqui no Brasil tem muito isso. A gente tem um dos melhores, é considerado internacionalmente um dos melhores códigos, é um dos países que tem mais leis, mas infelizmente as leis aqui são ótimas no papel, mas muitas vezes elas não funcionam, né? Certo. E a guarda compartilhada, ela veio com esse viés de dividir realmente responsabilidade, para que pai e mãe pudesse... Para que pudesse até mesmo tirar um pouco da sobrecarga materna. Só que daí o que aconteceu? As pessoas começaram a burlar, entendeu? Essa regra. Porque qual que começou a ser o entendimento? Se eu pedir guarda compartilhada, eu não pago pensão. Partindo do pressuposto que se eu divido a responsabilidade, então cada uma arque com o período que estiver. Isso começou a acontecer assim, a toque de caixa. Muita gente. Por quê? Porque não prescreve. Então, a qualquer momento, eu posso revisar a guarda, visita ou pensão. Então, começou a chover revisional. E o que os pais começaram a fazer? A guarda compartilhada existia no papel, mas eles não dividiam a responsabilidade, mas eles só estavam entrando para não pagar pensão. Então, percebendo que estava acontecendo isso, estava sendo uma reincidência muito grande em muitos casos, aí os legisladores e os próprios magistrados começaram a entender que não, mesmo com a guarda compartilhada, existiria pensão. Para tentar diminuir esse pleito pela guarda compartilhada só para não pagar a pensão. Então, continua existindo guarda compartilhada com pensão. E daí começaram a confundir a guarda compartilhada com a alternada, achando que a guarda compartilhada é o 15 dias com um, 15 dias com outro. Existe a alternada? Existe. É comum aqui no Brasil? Não é comum. Pela própria rotina, né? Pela própria rotina, porque começou a ter um estudo e o que começou a perceber? A criança
que alternava a guarda, em vez dela sentir que ela tinha 2 casas, ela sentia que ela não tinha casa nenhuma. Ela sentia que ela era visita na casa do pai e visita na casa da mãe. Ela parou de ter aquele norte do que é ter um domicílio, porque toda hora ela ficava com a mochilinha indo pra lá, indo pra cá. E as regras de um, as regras do outro. Exato, a criança perde completamente. Quando já é um adolescente, que ele já consegue, fica mais fácil. Agora, quando é criança, isso estava trazendo algo ruim. Então, começou a não ser aceita essa questão essa alternância. Então, hoje, como que é o comum? A guarda compartilhada, tá? Sim. Por regra, a guarda compartilhada, mas com domicílio na casa de um dos genitores. Certo. Então, tem um domicílio estipulado. E aí também tira da mãe só aquela responsabilidade de responder por aquela criança. Exato. Né? Porque assim, eu sempre falo, né, que se o filho, muitas vezes, se ele for sucesso, se ele virar doutor, né, os pais separados, foi o trabalho dos dois. Agora, se por um acaso o filho virar bandido, a culpa é da mãe. Exatamente. Né? Qualquer coisa que o filho fizer e que não seja muito aceito pela sociedade, foi a mãe que não estava presente, foi a mãe. E eu acho que as mulheres podem começar a ver essa guarda compartilhada realmente como uma vitória, gente. Não, vamos ressignificar isso, que a guarda compartilhada não está dizendo que as mães perderam. Não, a gente está começando a ter uma equidade maior, e é justamente porque a guarda compartilhada, o que ela vai dar? Um pouquinho mais de responsabilidade para esses pais. Se for chamado na escola, na guarda compartilhada, vai ser chamado pai ou mãe. Se acontecer qualquer coisa, vai poder responder pai ou mãe. Num hospital, vai poder ficar pai ou mãe. Então, acaba tendo, lógico, que muitas vezes fica só no papel e o pai, de fato, não goza daquela responsabilidade, mas ela tem essa intenção de dar um pouco mais de responsabilidade, dividir de uma forma um pouco mais igualitária, né? Nossa, isso daqui com certeza está esclarecendo muitas dúvidas das mulheres em casa, porque eu sempre confundi, eu mesma, né, compartilhada com alternada, né? Sim. E muitas das vezes a gente pensa enquanto mulher, né, porque nós somos mulher, então nós queremos as nossas crias ali junto, pertinho da gente, e do tipo, não vou compartilhar, porque senão ele vai embora, ele vai pra casa, vai levar, né? Vai desaparecer. Então, e chega muitas mulheres muito inseguras com isso, né? Pensando que a guarda compartilhada vai dar esse poder. E não vai dividir essa responsabilidade. Que muitas das vezes fica somente para a mãe. Exato. Né? Para a mãe. E tem algum caso assim muito específico que você gostaria de contar pra gente em relação à guarda compartilhada? Bom, a guarda compartilhada, eu acho que é importante a gente deixar aqui claro que no caso de violência doméstica, essa guarda compartilhada não é interessante a gente pedir e nem aceitar. Eu tenho um caso bem específico, né? Que eles, até nesse caso de violência, a gente até comentou no outro programa, né, mas a mulher normalmente está extremamente vulnerável ali, e muitas vezes ela demora para perceber o quão ardio esses abusadores, né? Então, nesse caso, eles tinham um relacionamento amistoso em relação aos filhos, só que ele passou, e daí, a princípio, a gente tinha aceitado a guarda compartilhada, porque ok, que ótimo, vamos dividir, só que o que acontece? A guarda compartilhada, ela parte do princípio que vocês vão ter um contato maior, porque se os dois estão dividindo a responsabilidade, eu vou contar pro pai o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo no médico, o que está acontecendo em todos esses setores. Só que esse homem, ele começou a usar dessa abertura para tentar se aproximar da ex. Então, isso acabou sendo bem complicado, porque daí teve um dia que ele acabou, tipo, invadindo a casa dela, porque ela tava com um novo namorado, entendeu? E com a desculpa que era para saber como é que estavam as filhas. Então, a gente tem que ver, temos um relacionamento legal? Então vamos compartilhar essa guarda. Não, ele é uma pessoa abusiva, ele é uma pessoa violenta. Então a guarda compartilhada vai atrapalhar mais do que ajudar. E aí você faz esse direcionamento para essa mulher. Gente, quanta informação, é muita informação importante para você de casa, né? Nós vamos pro intervalo, doutora, mas logo, já a gente volta com muitas outras informações. Até já!
Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Stephanie Azevedo, ela que é do escritório Advogo para Elas. Estamos falando sobre divórcio, estamos falando sobre guarda e neste terceiro bloco vamos falar sobre pensão. Como o assunto pensão dá pano pra manga, né, doutora? Dá pano pra manga, dá muita briga. Gente, e assim, é algo que é pra criança, né? Que é pro menor, que é pra realmente pros cuidados dele, né? Exatamente, porque criança gera gasto, né? Sim. Não tem como. E uma coisa que eu fico pensando assim, que pai e mãe juntos numa mesma casa, cuidando dos filhos, eles têm 100%, né, dos salários para aquela família. Comprometido na né? Casa, né? Isso, e quando uma parte sai, geralmente a tendência é achar que tem um percentual que vai dar e vai ter que se virar. Isso é verdade ou não? Embora a gente tenha o entendimento de que é 30%, isso não é uma regra. E não está escrito em nenhum lugar do ordenamento jurídico. É uma jurisprudência, porque começou a acontecer e acabou se tornando algo comum, uns 30%. Mas isso não é uma regra. Tanto é que eu tenho um caso agora que a gente conseguiu em primeira e segunda instância, onde o cara tem descontado em folha 40%, que é 20% de um filho, 20% de outro, que é um de cada mãe. Então, dá 40% do salário dele. Então, existe a possibilidade. O que vai ser analisado para poder chegarmos a um quantum dessa pensão, né? Eu vou falar primeiro a possibilidade e a necessidade, para depois a gente chegar nessa parte do trinômio. Sim. Porque muitos colegas, eles ainda trabalham com binômio, que é possibilidade e necessidade. Certo. Só que o que acontece, gente? É preciso falar que é trinômio. A gente tem que incluir nessa dupla, que tem que se transformar numa tríade, que tem que ter a proporcionalidade também. O que seria essa proporcionalidade? Quem ganha mais, paga mais. Por quê? Porque o que acontece? Se a gente coloca a discussão dessa forma tão simplista, que eu vou somar tudo que a criança gasta, vou dividir por 2 e cada um tem que pagar metade. Que é essa a forma simplista que o pessoal coloca ali para fazer. Certo. Só que uma mãe, primeiro, que a mulher já naturalmente, mesmo que ela não seja mãe, ela já ganha 30% a menos do que o homem. Sim. Ok. Segundo, a mulher quando ela vira mãe, ela já tem um atraso na carreira. Por mais que ela continue trabalhando como Sim. mãe, mas ela não tem aquele desenvolvimento na carreira quanto o homem consegue ter enquanto pai. Então ela dá uma brecada na carreira dela, isso diminui que ela seja promovida, que ela naquele ano ela seja realmente ganha premiações. Ela normalmente a mãe já foi feito estudos que a mulher fica pelo menos ali uns 2 anos atrasada. Sim. Né, com a carreira meio que estagnada. Então já vai ter essa questão que ela vai ganhar, além dela ganhar os 30%, ela já vai ficar, o plano de carreira dela já não vai acontecer. Então, daí o que vai acontecer? Se eu pego os gastos de uma criança e divido de forma igual, eu não estou sendo justo. Então, a proporcionalidade, ela tem que ser levada em conta. Por isso que a gente tem várias discussões aí, por exemplo, o caso, eu acho que é um dos casos mais famosos, do Wesley Safadão, que hoje ele tem que pagar 30 salários mínimos. Mas uma criança não gasta tudo isso. Uma criança não precisa de 30 mil reais para sobreviver. Gente, a proporcionalidade, ela vem para dar para a criança o mesmo padrão de vida dos pais. Tanto pai quanto mãe. Então, se eu sou uma mãe que ganho 20 mil reais por mês e eu tenho um padrão de vida X, não é justo que o meu filho tenha um padrão de vida Y. Certo. Então, isso vem para poder, assim, se o pai come caviar, a criança tem que poder ter acesso para comer caviar também. Se o pai come pão com ovo, a criança vai comer pão com ovo. Então, fazer essas comparações simplesmente pela comparação, mas uma criança não gasta 30 mil reais. Ela não gasta para viver no padrão de vida normal, no padrão de vida muito comum aqui no nosso país hoje. Mas se o pai consegue gozar de um padrão de vida
de uma escola, porque, por exemplo, essas crianças que ganham esses valores de pensão, normalmente só a escola é uns 3 mil reais. Sim, sim. Então não adianta, gente, é questão de padrão de vida. Principalmente com relação quando você pega uma criança que já tá maiorzinha, né? Então ela já tem ali 7, 8 anos e aconteceu a separação. Ela já tem um histórico de um padrão de vida estabelecido. Exato. Então muitas vezes ela já viajou pro exterior, muitas vezes ela já conheceu a Disney. Exato, até ali todo ano ela vai pra Disney, ela é sócia de clubes, normalmente desses clubes de campo, ela tá acostumada a viajar em todas as férias, entendeu? Nas férias de inverno, nas férias de verão, ela faz natação, inglês, equitação. Então, isso vai... não é comum pro nosso país, não é comum, mas se essa criança tava gozando do padrão de vida, vai continuar gozando, entendeu? Exato. Isso é muito interessante. Isso é algo que realmente desmistifica essa questão da pensão, né? Porque às vezes essa mulher também, ela não trabalhou. Muitas vezes essas mulheres que casaram, foram ter relacionamento com esses homens muito bem sucedidos, às vezes elas abdicaram da carreira dela para cuidar dos filhos. Aí chegou nesse momento, ela tá ganhando lá, ela é uma assalariada, tá ganhando 1.000, 2.000 reais. Você há de convir que vai ficar impossível, porque muitas vezes a mensalidade da escola já é mais que o salário dela. Sim. Então não vai ser 50 por 50, vai ser proporcional. Eu ganho mais, eu pago mais. Eu ganho menos, eu pago menos. Doutora, nossa, tá muito esclarecedor. Uma outra coisa que a gente sempre ouve é assim, que aí também você já veio desmistificar isso, que é do tipo, como eu já tenho um filho, agora eu posso ter quantos filhos eu quiser, porque eu só vou pagar esses 30%. Ai, isso daí, gente, eu adoro, porque os nossos tribunais, eles estão maravilhosos quanto a isso. Os juízes, eles dão praticamente um esculacho cada vez que os pais entram com revisionais para baixar a pensão porque nasceu filho novo. Gente, a gente tem que entender. Lembra aquela premissa que nós, mulheres, ouvimos tanto de tipo assim, não quer ter filho, não abre a perna, alguma coisa nesse sentido? Ouvimos muito. Tá virando jogo. Os homens estão começando a ouvir isso também, dos tribunais, o que acaba sendo ainda mais intenso, né? Quando vem numa decisão ali falado por um juiz. Lógico que ele não vai usar esse linguajar, termo, né? Mas o que os juizados têm respondido pra gente? Tanto os juízes como o próprio Ministério Público. Que o ônus de ter um filho, mais um filho, de aumentar a família, não pode ser imputado ao primeiro filho. Uhum. Então, por exemplo, se um pai decidiu ter mais filhos, parte do princípio de que ele tem condições. Uhum. Mas foi sem querer. Ele sem querer engravidou. Ok, mas que culpa tem o primeiro filho? Nenhuma. Então, não é justo que o primeiro filho tenha a sua pensão baixada só porque teve um filho novo. Então, os tribunais já estão com esse entendimento muito pacificado. Assim, tá sendo... Quem passar a me seguir nas redes sociais vai ver que são assim... Tem saído pelo menos a cada 15 dias uma decisão dessa. Porque os pais estão enlouquecidos nessa pandemia. Tá todo mundo querendo baixar a pensão. E normalmente eles estão usando isso. Eu tenho uma nova família. Ok, mas o que o seu filho anterior tem a ver com a nova família? Uhum. Nada. E também, doutora, eu gostaria que esclarecesse o caso contrário, né? Por exemplo, o cara já tem 2 filhos ou um filho ou de um outro relacionamento, casou, teve filho e está se separando. Ele pode usar esse argumento na hora da decisão ali da pensão, dizendo, olha, mas eu já pago pensão. Ele pode usar. Porque é assim, gente, o nosso ordenamento, ele permite que vocês podem pedir tudo. Agora, se o juiz vai dar, outros 500. Nesse caso, ele pode pedir, vai ter uma análise, tá, gente? O juiz, ele vai, lógico que ele vai analisar todo o contexto, mas não é uma regra também. Eu tenho um caso onde o cara, ele tinha 4 filhos, ele tem, né, na verdade, tá todo mundo vivo, então ele tem. Graças a Deus. Ele tem 4 filhos, um com cada mulher. Nossa. E ele tá atualmente com a mãe do quarto bebê. Ele é desempregado. Eu acho que a profissão dele é se multiplicar, né? Ele tá cumprindo bem essa tarefa que Deus deixou, né? E daí o que acontece? E daí ele entrou querendo... A ideia na cabeça dele era dar 10% do salário mínimo para cada criança. Olha só, o que cada criança iria fazer com R$100? Com R$100.
E daí, o que o juiz fez? O juiz deu um esculacho nele, ficou 50% do salário mínimo para cada um. E, ou seja, só de pensão, vamos desconsiderar o terceiro, porque mora com ele, né? O quarto, né? Vamos desconsiderar o quarto que mora com ele, então, ok, não, normalmente não é considerado, viu, gente? Então, mas os juízes, o que eles falam? Se eu dou 30% de pensão, entende-se que você está gastando 70% com a família atual. Isso. Que é o que a gente comentou no começo. Isso. Que quando eu tô casada, a gente não coloca tudo ali na casa? Mesma coisa. Então, nunca o filho atual que mora, pai e mãe, é considerado na pensão. Mas então, no caso dele, tinha mais 3. Então, só de pensão, ele paga, né, R$1.500. E daí, ele foi pra segunda instância, Mesmo estando perdeu desempregado. também. Mesmo estando desempregado, gente. É isso que eu tô falando. É tudo muito caso concreto. O direito não é uma matemática. Então, gente, não adianta você falar, mas o primo do vizinho... O que é muito... A questão de você conseguir contratar um advogado especialista facilita muito nesse quesito, porque é alguém que está acostumado a trabalhar ali naquela área. Então, ele vai saber essas brechas. Exato. E daí, ele tá tendo que pagar. Moral da história, quem tá pagando, na verdade, é a mulher dele, porque não quer que ele seja preso. Mas ele tá tendo que pagar R$1.500 de pensão, mesmo desempregado. Mesmo desempregado. Gente, quanta informação valiosíssima. Não estamos falando aqui, né, doutora, sobre prejudicar ninguém, Não, mas de garantir forma alguma. de maneira legal, né, Sim. aquilo que a criança tem direito, né? Sim, com certeza. O programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo, viu? Fique aí, não saia daí. Depois nós vamos continuar falando sobre pensão, hein? Você que tem dúvida, não perca. Já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta e nós estamos aqui com a doutora Stephanie Azevedo, do escritório Advogo para Elas. Segue ela nas redes sociais, viu? Tá cheio de conteúdo interessante. E hoje nós estamos falando sobre divórcio, guarda e pensão. Como dar pano pra manga, pensão, né? Nós falamos do caso do desempregado, né, doutora? Sim. Agora, outra coisa, quem é autônomo, que é difícil de provar o que ele ganha. Exato. É legal a gente falar, porque o que está acontecendo? Está vindo um movimento de fazer essa distinção. Na verdade, eu que estou apertando muito nessa tecla e eu já consegui 2 decisões. Parece pouco, mas assim, já é uma vitória. De fazer a distinção do autônomo pro desempregado. Certo. Então, na verdade, assim, na minha opinião, é algo que eu tô tentando implementar e graças a Deus tá dando certo. É que existe o pai empregado, que é o que tem registro em carteira, que a gente consegue descontar direto em folha e ok. O autônomo e o desempregado. Hoje vem assim, em caso de emprego X, normalmente os 30%, que não é regra, como a gente já falou, mas é o normal. Em caso de autônomo ou desempregado Y. Mas, olha só fazendo um comparativo muito simples. Não tem como comparar, eu sou uma autônoma. Sim. Tem como comparar o que... Você também é autônoma, Sou né? autônoma. Tem como comparar o que a gente ganha com o que uma pessoa desempregada tá ganhando? Não tem como comparar. Então, seria justo colocar autônomo e desempregado juntos? Então, é esse movimento que a gente tá fazendo, todas as colaboradoras do meu escritório, e a gente tá conseguindo decisões onde tá vindo 3 posicionamentos já. E isso é muito legal, isso é uma vitória pra gente. E como a gente faz essa comprovação quando a pessoa não tem vínculo e a pessoa não tem... e é autônoma? Fotos, gente. Então, por exemplo, esses 2 casos, o que era? Um é tatuador, então eu tirei foto da frente do estúdio dele e ele é dono do estúdio de tatuagem. Então, ele não é simplesmente um tatuador ali que faz que presta serviço. O estúdio era dele e tinha vários outros tatuadores trabalhando para ele. Então, realmente, ele ganha muito bem. E foi isso que a gente conseguiu provar. Tirando foto, entrando no Instagram dele, comercial, e printando essas telas, mostrando que ele realmente tem cliente todos os dias. Então, acaba sendo um trabalho ali de investigação, mas consegue. Então, a gente conseguiu, nesse caso,
No caso dele, ficou 85% do salário mínimo e ele foi considerado autônomo com 85% do salário mínimo. O outro caso foi de um tapeceiro, só que mesma coisa, ele também era dono da tapeçaria, ele é dono da tapeçaria. E a gente foi, comprovou, juntamos orçamentos, tá, gente? É importante. Coloca as amigas para te ajudar, para ir lá fazer orçamento, para você poder comprovar quanto que é cada trabalho, porque daí você faz uma estimativa, né? Se ele atende X por dia, né? Exato. Instagram da pessoa, status da pessoa e beleza. Esse caso, ele recorreu. A gente conseguiu em primeira instância, ele recorreu e a gente agora tá tentando em segunda instância. Mas enquanto recorre, fica valendo aquilo que está estabelecido. Exatamente. Então, a gente manteve o dele como autônomo. Então, é isso, gente. Conseguindo comprovar, fala pro seu advogado, bater nessa tecla que o trabalho autônomo é diferente do desemprego. É muito fácil provar isso. Então, basta a gente justificar isso mesmo. Porque o desemprego, né, doutora, é algo muito específico, pontual. Exato. Ninguém vai ficar desempregado pro resto da vida. Muitas pessoas colocam, mas ele faz bico. Gente, não é. Às vezes a pessoa não faz bico. Por exemplo, um eletricista, das pessoas, eles normalmente se qualificam e falam, eu faço bico de vez em quando. Ele é um empresário, né? Ele é um empresário. Então, é exatamente isso. Você conseguir provar que não é bico, que é a profissão dele. É a profissão. E tá cada vez mais comum isso, né? Sim. Porque nós já fizemos alguns programas falando de transição de carreira e muitas pessoas estão fazendo transição de carreira por aquilo que ama, por aquilo que, né, que se sente bem, né? Então, o barbeiro, por exemplo, né? Exatamente. O tatuador e assim por diante. Uma profissão que ela é muito desvalorizada, mas que ganha muito bem. Pedreiro mesmo. Pedreiro, eu tenho casos que ele é um pedreiro e a criança recebe R$1.500 de pensão. Por quê? Porque o cara realmente, normalmente, pega casas inteiras para fazer. Então, gente, é sempre caso a caso. Estude bem o caso específico que dá para aplicar muita coisa. Grávida. Grávida, gente, também é muito importante e pouquíssimas grávidas entram. Existem os alimentos gravídicos, tá, gente? Então, descobriu que tá grávida, o seu companheiro falou que não vai assumir, já entra com pedido. Mesmo que você, Stephanie, mas eu descobri que eu fiquei grávida ontem. Já entra agora. Por que essa pressa para entrar? Porque os alimentos gravídicos, mesmo que ele fale, mas não é meu filho. Muitos falam isso para ganhar tempo, porque daí sabe que vai fazer o DNA. E embora tenha possibilidade, medicamente falando, de fazer o DNA dentro da barriga, é um exame extremamente invasivo, caro. Então o IMESC não presta esse exame. Então o que acontece? O nosso ordenamento espera o bebê nascer para marcar o exame de DNA. Nisso o cara já teria ganhado ali um ano e meio. Mas não tem problema, porque no caso de negatória de paternidade, no caso que tem essa dúvida da paternidade, a pensão vai contar desde a intimação. Então, eu tô grávida, descobri agora, entrei com a ação semana que vem, de pedido de alimentos gravídicos. Ele foi intimado no próximo mês, falando que o filho não é dele. Beleza, ele já tá devendo pensão desde ali. Na hora que confirmar que o filho é dele, ele vai ter que pagar o retroativo. Desde lá, ele vai ter que pagar o retroativo. E você pode, inclusive, executar pedindo a prisão. Então, é importante entrar o mais rápido possível, porque você consegue garantir esse direito que é do seu filho, gente. Sempre pensa isso, é um direito do seu filho. Stephanie, eu não preciso desse dinheiro, que não sei o que lá. Então tá, então abre uma poupança no nome do seu filho, coloca lá todo esse dinheiro. Quando ele fizer 18 anos, você entrega pra ele, porque é um direito dele. É porque assim, eu acho que a sociedade, de alguma forma, há bastante tempo, vem massacrando a mulher, né? Em relação à pensão. Então, era muito feio, né? Do tipo, você vai ficar brigando por causa disso, é muito feio, não faça, cria teu filho, né? Tem tanta mulher guerreira. Isso. Gente, não é mulher guerreira, é mulher sobrecarregada. A gente tá se matando pra dar conta de algo que são duas pessoas que fizeram. Sim. E mesmo que não tenha sido planejado, nossa, eu saí uma vez na vida com aquela pessoa e acabei engravidando. Foi descuido meu. Não foi descuido meu, não foi descuido da mulher, foi descuido de ambos, porque
uma frase que a minha mãe sempre falava muito, o que um não quer, dois não faz. Sim. Então, se aquilo ali aconteceu, os dois têm que arcar com as consequências. Com certeza. E no caso dos avós? Isso. A pensão avoenga também é um assunto muito polêmico, né? Cobrar a pensão dos avós. Gente, como que é essa cobrança da pensão dos avós? É subsidiária, gente. Subsidiária é assim, eu só consigo chegar aos avós se eu tiver esgotado todas as possibilidades do pai. Então, eu não posso escolher, eu vou cobrar do pai ou eu vou cobrar dos avós. Não. Mesmo que eu saiba, por A mais B, que o pai não tem condições. Mas se o pai puder pagar o mínimo, o que às vezes acaba acontecendo, às vezes é os próprios avós que pagam o mínimo pro filho do preso. Sim. Mas se o pai consegue pagar o mínimo, eu vou ter que aguentar com aquele mínimo. E assim, uma curiosidade, o mínimo geralmente é quanto? Aqui no estado de São Paulo, que vai muito de estado para estado, tá, gente? Por exemplo, olha só o disparate que dá. Aqui no estado de São Paulo é 50% do salário mínimo, normalmente normal. Deu uma caída agora na pandemia para 40%. Mas já tá voltando para 50 de novo. Lá no Ceará, normalmente é 20. Então, é levado muito em conta o padrão o custo de vida da região, tá? Então, não é uma regra também, tá? Vai muito de estado para estado. Então, essa questão do avoengo, voltando um pouquinho, beleza, fui lá, cobrei o cara, ele realmente não tem condições, ele foi preso, tá? Eu tenho que esgotar tudo, ele foi preso. Cumpriu pode ser 30, 60, 90 dias. Cumpriu lá os 90 dias de prisão, não pagou a pensão. Aí eu passo a procurar bens no nome dele. A única coisa que ele tem no nome é o filho. Aí eu consigo começar a cobrar os avós. Aí eu entro com a ação avoenga. Na hora que eu entrar, gente, eu não posso entrar só contra os avós paternos. Eu tenho que entrar contra os avós maternos também. Então, vai ter que chegar, conversar com seus pais mesmo. Olha, eu tô pensando em fazer isso, porque senão ela pode acabar dando até briga de família, né? Exatamente. Então, é uma ação que normalmente dá uma briga, porque acaba envolvendo muitos advogados. E tem muito mito sobre isso, né? Tem muito mito. Porque muitas vezes a mídia joga lá que a avó foi presa por causa disso, mas não viu tudo isso, o anterior, né? Desde 2018, os avós não podem mais ser presos. Podia né? Até pelo rito de prisão. E daí, realmente, foi por conta de tudo isso que estava acontecendo, parou. Aí saiu lá, agora não pode mais prender os avós, mas eles podem ter pensão descontada. Eu tenho vários casos, direto da aposentadoria. Eles podem, todo o resto, eu posso bloquear casa, tá? Stephanie, casa, bloquear até bem de família, porque fins alimentares, eles se equiparam a bens de família. Então, eu consigo penhorar casa, mesmo que seja o único bem da pessoa, por conta de pensão alimentícia. Então, eu consigo fazer tudo isso. Stephanie, uma outra dúvida sempre que a gente tem, né? Que é com relação a... Ele tem, mas não tá no nome dele. Esse é complicado. Sempre tem, gente. Muitas pessoas que conseguem dar nó em pingo d'água, né? Se eu conseguir comprovar essa linha do tempo, porque normalmente essa pessoa começou a fazer essa questão de transferir bens para os nomes alheios de um determinado tempo para cá. Se eu tiver como comprovar isso, ok. Se eu não tiver, não tem muito o que fazer. Infelizmente. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas já vivem dessa forma mesmo. Não já começou lá atrás, né? Já não coloca nada no nome, nunca mais na vida é registrado, porque não quer que o desconto venha em folha. E daí o nosso ordenamento jurídico ele é muito falho nesse sentido. Aí qual que vai ser a saída? Cobrar ele, executar ele, né? Até o final, esgotar e partir para os avós. Gente, quanta informação, viu? Nós vamos ter que chamar a doutora Stephanie aqui outras vezes, né? Porque um programa com 4 blocos não é suficiente pra gente falar tudo aquilo que a gente gostaria de falar. Doutora, eu te agradeço, viu? Mais uma vez pela participação no programa Maravilha de Mulher. Eu que agradeço, fico muito feliz. E a gente tem que falar bastante dessas informações, porque às vezes as pessoas deixam de fazer valer um direito por desconhecimento, né? Isso mesmo, isso é verdade. O programa Maravilha de Mulher chegou ao final, mas fique aí curtindo toda a programação da Fink TV. Não perca, tá recheada de novidade
pra você. Um super beijo, até o próximo programa.